Adirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Mohara Tidanjakana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 1, com os shlokas 45 até 48, 45, 46, 47, 48. Hoje a gente vai bater recorde. A gente vai ver 4 shlokas, vai ser um vídeo talvez um pouco mais longo. A gente vai analisar aqui o index do Uttarasthana, quer dizer, o capítulo Sthana, o volume, né, que corresponde aos anexos. Então, a gente tem 6 sthanas no Ashtanga Hridayam. 5 sthanas principais, que a gente acabou de ler já nos últimos vídeos todos, o index desses sthanas. E o 6º sthana é um sthana de anexos, digamos assim, o Uttarasthana. Esse sthana tem 40 capítulos, como a gente vai ver já já. E então vamos ver o que ele diz e a gente vai analisando. Então os shlokas 45 até 48 dizem o seguinte: Atah uttaram balopachare tadvyadhau tadgrahe dvaucha bhutage onmade tasmrti bramshe dvau vartma susandhishu druktamo linganasheshu trayodvaucha sarvage karnanasa mukhashiro vrane bhange bhagandare granthyadokshudrarogeshu guhyaroge prathagdvayam vishe bhujange kiteshu mushakeshu rasayane chatvarim shonapathyana madhyayo bija poshanaha. 40 capítulos do Uttarasthana, esse último sthana, né? Então a gente vê lá no iniciozinho, ele fala Atah Uttaram. Então de agora em diante eu vou falar sobre o Uttar Tantra, que é esse último capítulo, né? Esse último sthana. Desculpa, nos vídeos anteriores, vira e mexe eu traduzo a palavra sthana como capítulo. Tá errado, não é capítulo. Capítulo é adhyaya. É só porque eu fico sempre confuso com essa coisa do sthana. Eu traduzo como volume, como seção, então me dá às vezes uma confusãozinha aqui, gente, me desculpa. Então, se por acaso eu falar capítulo, eu estou falando dos adhyayas, então agora a gente vai ver que tem 40 adhyayas, 40 capítulos, e se a gente vai falando de sthana, na verdade é o volume, a seção, não é o capítulo. Vocês veem que até eu me confundo aqui, né? Então, vamos junto. Atah Uttaram significa de agora em diante a gente vai falar desse sthana, desse Uttarasthana, da seção anexa, né, dessa última seção, desse último volume. E aí ele fala lá no finalzinho, Chatvarimsho Adhyayaha. Então, Chatvarimsho Adhyayaha significa 40 capítulos. Então, o Uttarasthana tem 40 capítulos. Quais são esses 40 capítulos? Número 1, Bala Upachara. Balopachare. Então, Upachara significa os cuidados, o tratamento. Bala, das crianças. Então, aqui ele começou a narrar alguns capítulos de pediatria. É muito importante que vocês voltem lá, se vocês não sabem de cabeça quais são os 8 ramos do Ayurveda, né? Então, no início desse capítulo, bem lá atrás, a gente leu os 8 ramos. Eu não vou colocar isso aqui na tela, eu só vou lembrar vocês. E para aqueles de vocês que são profissionais, que revisaram tudo, fizeram tudo direitinho, vocês deveriam saber esse shloka de cabeça. O shloka diz o seguinte: Kaya Bala Grahurdvanga Shalyadamstra Jaravrushan. Então, Kaya Bala Graha Urdvanga Shalya Damstra Jaravrushan. Então, esses são os 8 ramos. O livro inteiro foi dedicado de verdade a Kaya, que é o primeiro, não é à toa que ele vem em primeiro lugar. Agora ele vai falar dos outros 7.
Então, no Uttarasthana, nos anexos, ele vai abordar com mais profundidade todos os 7 anexos. Não é à toa que são 40 capítulos, então são alguns capítulos para cada um dos anexos. Ele não vai profundamente nos outros 7, então fica bastante claro que o Ashtanga Hridayam é um livro de Kaya Chikitsa por excelência. É claro, como a gente viu, que ele tem diversos capítulos sobre cirurgia, inclusive no Sutrasthana. Os últimos capítulos do Sutrasthana são todos dedicados à cirurgia, procedimentos cirúrgicos e tal e tal. Então, ele fala de todos ao longo do Ashtanga Hridayam, de todos os sthanas. Mas aqui ele fez uma sessão de anexos para se dedicar mais especificamente a esses 7 ramos que ele não abordou com tanto cuidado. Então, como a ordem é Kaya, Bala, pediatria, é o segundo ramo do Ayurveda mais importante. Então, como eu falo para vocês, sempre que ele faz uma lista, o que ele enumera, ele segue a lista. Então, faz sentido a lista. Então, agora a gente vai falar desse segundo ramo que ele aborda, que é a pediatria. Então, o primeiro capítulo do Uttarasthana, ele fala de Bala Upachara, a seção de cuidados pediátricos. Capítulo número 2, Tad Vyadhau. Então, Tad, do Bala, a respeito desse tema da pediatria, Vyadhau. Então, Vyadhi são as doenças. Então, como é que você previne as doenças? Como é que você trata essas doenças, né? Então, o capítulo número 2 é o capítulo de prevenção, de tratamento dessas doenças especificamente. Capítulo número 3, Tad Grahe. Então, Tad, esse aí, Bala, toda vez que ele fala Tad, ele está se referindo a alguém, é um pronome demonstrativo, né? Então ele está dizendo esse aí, sobre isso. Então, Tad, sobre Bala, sobre pediatria. Grahe. A palavra graha significa literalmente algo que te toma, que te controla, que te restringe, que te domina. Então, e também a gente usa a palavra graha para falar dos planetas. Então, muitas vezes a ciência de astrologia, né? Quando a gente leva a astrologia em consideração dentro do tratamento, a gente vai estar falando de graha também, chikitsa. Mas a palavra graha, ela fala dessas influências externas que tomam o controle da consciência da pessoa e se manifestam nesse formato, que seriam aqui, muitas vezes aqui traduzidos como doenças psiquiátricas. Então, a melhor palavra seria possessão. Então a melhor tradução direta, porque é isso que o Graha faz, ele pega o controle do corpo da pessoa. E você vê, dentro do Ayurveda a gente contempla esse tipo de doença psiquiátrica de possessão, que não necessariamente significa um espírito ou é um planeta que literalmente está tomando o controle da pessoa, mas o que significa que a pessoa não está no controle das suas faculdades. Então ela perdeu esse controle. E isso acontece com crianças também. Então ele fala Tad Grahe, o capítulo número 3 é o capítulo de possessões pediátricas, digamos assim. Dwal Cha Bhutage. Então, Dwal, 2 capítulos sobre Bhutage, sobre os Bhutas. E Bhutas são esses seres, essas influências metafísicas, que também são contempladas dentro do Ayurveda. Lembra dos 8 ramos? Kaya, Bala, Graha. O terceiro ramo do Ayurveda é Graha Chikitsa. Então, é toda essa ciência que tem a ver com possessões da consciência, que a gente normalmente hoje em dia traduz como psiquiatria, tá? Mas que tem um caráter muito mais metafísico do que psiquiatria. Então, aqui ele vai falar, vão ser 2 capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5, são 2 capítulos sobre Bhuta Vidya, sobre Graha Chikitsa. Então, é o conhecimento sobre as doenças metafísicas e o tratamento para doenças metafísicas. Ele vai usar essa expressão dual muitas vezes nesse shloka, porque ele está sempre se referindo a esses dois pilares, né? Então, o conhecimento e o tratamento. Tem vários capítulos, a gente vai ver daqui a 2 segundos, que ele fala dual, e aí ele quer dizer sobre essa doença, por exemplo, sobre as doenças de Bhuta, ele vai falar sobre conhecimento da doença de Bhuta, tem o capítulo 4, capítulo 5, tratamento das doenças de Bhuta. Capítulo 6, Unmade. Então, Unmada é uma doença que também está contemplada dentro desse terceiro pilar, desse terceiro ramo do Ayurveda, né?
que é o ramo de Graha Chikitsa ou de Bhuta Vidya. E Unmada é uma doença que a gente traduz como insanidade, como loucura. Então, o capítulo de Unmada, ele vai descrever padrões de comportamentos que são considerados maléficos para a pessoa, para a saúde da pessoa. Capítulo 6, então, Smriti Bhramshe, capítulo 7. Smriti significa memória. Bhramsha é quando você perde a memória. Então, na verdade, esse capítulo é o capítulo que fala sobre apasmara. Então, apasmara é um tipo de doença que é marcada por convulsões e que geram uma perda de memória limitada normalmente na pessoa. A gente muitas vezes traduz isso como epilepsia. Dwal Vartmasu Dwal Sandhishu. Então, o capítulo 8, 9, 10 e 11 são esses 4 capítulos. O capítulo 8 e 9 vai falar de Dwal Vartmasu. Então, é o conhecimento e a prevenção de doenças de Vartma. E Vartma é aquela parte do que cobre o olho, né, as pálpebras. Então, é o conhecimento e prevenção de doenças das pálpebras. Mudamos de ramo. Kaya Bala Graha Urdhvanga. O quarto ramo do Ayurveda, o quarto anga entre os ashtangas do Ayurveda é Urdhvanga. Urdhva, acima. Então, os membros superiores, que a gente aqui normalmente traduz como otorrinolaringologia, oftalmologia e a ciência que os dentistas praticam. Como fala isso em português? Odontologia. Então, todas as doenças que estão dentro da cabeça, que afetam a cabeça, são cuidadas por esse ramo do Ayurveda que chama Urdhvanga. Então, aqui a gente entrou para o quarto ramo, que é o Urdhvanga, começando com as doenças oftalmológicas. Então, ele fala do conhecimento e tratamento para doenças do Vartma, que é essa camada de pele que cobre o olho, que a gente chama de pálpebra, né? Dwal Sandhishu. Sandhi significa ligação, contato, né? Então a gente usa a palavra sandhi para falar das juntas, por exemplo, porque é o lugar onde tem esse contato dos dois ossos, né? A junção entre dois ossos. Nos olhos, as juntas são a esclera e a córnea, normalmente. Então a gente vai ter 2 capítulos, um falando sobre o conhecimento e um falando sobre o tratamento das doenças da esclera e da córnea, desses lugares onde tem contato nos olhos, né? Desse ramo da oftalmologia ayurvédica, digamos assim. Drukta Molinganasha Traya. Então, o capítulo 12 vai falar de Drukta, então é um capítulo sobre visão, sobre o conhecimento das doenças que afetam a visão, e aí ele não está falando aqui de partes específicas do olho, mas sim do processo de visão, tá? Então o capítulo 13 vai falar de Timira especificamente, que é uma doença de perda de capacidade visual. Aí você pode pensar em miopia, você pode pensar em hipermetropia, por exemplo, dentro da oftalmologia. Linganasha, que é mais uma doença específica oftalmológica. Então esses 3 capítulos, Trayo, Dwal Sarvage. Então o capítulo 15 e o capítulo 16 são capítulos que falam de Sarvage, tratamento, conhecimento e tratamento de todas as doenças oftalmológicas, de oftalmologia de forma geral. Então ele teve alguns capítulos falando sobre processos oftalmológicos específicos e agora ele vai ter 2 capítulos falando de forma mais geral de oftalmologia. Karna, Nasa, Mukha, Shiro, Vrane. Então, Dwal, pega um Dwal ali da linha de cima e aplica a cada um desses pontos. Então, Karna são os ouvidos. O capítulo 17 e 18 é o conhecimento e o tratamento das doenças otológicas. Nasa, o capítulo 19 e o capítulo 20, Nasa significa nariz. Então, o conhecimento e o tratamento das doenças rinológicas, então dos problemas do nariz. Mukha. Mukha são os problemas da boca. Então, o capítulo 21 e o capítulo 22 é o conhecimento e o tratamento de todas as doenças da boca. E aí entra a odontologia ayurvédica, digamos assim. Shira é a cabeça. Então, o capítulo 23 e 24 é o conhecimento e o tratamento das doenças da cabeça, de forma geral.
Vrana. Vrana é o capítulo 25 e 26, que é o conhecimento e o tratamento das doenças que a gente fala de como ferimentos, como doenças quando você tem um impacto qualquer. O Vrana é como se fosse isso, é tipo uma doença que acontece por causa de trauma ou um ferimento de forma geral. Então tem 2 capítulos, um capítulo específico para doenças traumáticas, né, para ferimentos traumáticos, e um capítulo de ferimentos em geral. Bhanga, o capítulo 27 é o capítulo que fala sobre Bhanga, que é fratura, deslocamento. Então quando você tem um deslocamento de um osso, por exemplo, e aqui você vê que o Bhanga, ele já está mudando de ramo. Kaya, Bala, Graha, Urdhvanga, Shalya. Shalya significa cirurgia. Então agora, de agora em diante, a partir do Bhanga, do capítulo 27, já são capítulos mais voltados para a cirurgia. Então, Bhanga é toda vez que você tem um deslocamento, uma fratura, uma luxação, alguma coisa assim, nas juntas normalmente, mas às vezes quebrando um osso inteiro, por exemplo. A pessoa que quebra a bacia na cabeça do fêmur, por exemplo, ela entra aqui. O tratamento para ela, normalmente, ela é cirúrgico dentro do Ayurveda, e a gente contempla isso dentro dos samhitas, claro que de forma muito mais especializada nos samhitas de cirurgia, como o Sushruta Samhita, por exemplo. O Ashtanga Hridayam não é um livro específico do ramo da cirurgia, como a gente já falou bastante. Ele é um livro muito mais específico de Kaya Chikitsa, de clínica geral, digamos assim. Mas ele tem uns capítulozinhos aqui para dar uma palhinha, né, de cirurgia. Ele pega muito do Sushruta, claro, nesses capítulos, como ele pega muito do Charaka na maioria dos outros, né? Bhagandare. Bhagandara é o capítulo 28, e a doença Bhagandara é traduzida normalmente e de forma apropriada, olha que maravilha, para variar, como fístula, né? Então a gente chama de fístula em ano em inglês. Em português talvez seja a mesma coisa, né? Então é uma doença proctológica, né? Quando você tem uma fístula na região anal e do reto. Então o capítulo 28 já entra aqui para a proctologia, que é uma especialidade da cirurgia. Então a gente ainda está no ramo de Shalya. Granthi Adal. Então Granthi Adi. Adi, vocês já estão craques, é tipo um etc, uma lista. Então esse capítulo aqui, esses 2 capítulos, né, o capítulo 29 e o capítulo 30, é o conhecimento e prevenção de algumas doenças. O Granthi, o Arbuda, Shlipada, Apati e Nadi. Todas essas doenças são doenças de inflamação, de crescimento, então de calombos, tumores, até câncer, às vezes as pessoas colocam aqui. Então, também são subespecialidades cirúrgicas, né, dentro do ramo de Shalya. Então, a gente vai ver todo o conhecimento e o tratamento, a prevenção dessas doenças que são doenças inflamatórias, né, mais localizadas. Kshudra Rogeshu. Kshudra significa menor, mais simples. Roga, doenças. Então, o capítulo 31 e o capítulo 32 vai falar sobre o conhecimento e a prevenção de doenças mais simples, de doenças não tão complexas, né? Doenças menores, a gente normalmente traduz. Guhya Roge. Então, Guhya, a palavra Guhya, literalmente significa secreto, oculto. O capítulo 33 e o capítulo 34 são 2 capítulos que falam do conhecimento e da prevenção e tratamento de doenças de Guhya. O que é secreto, né? O que é oculto? São as partes íntimas. Então, aqui você tem doenças assim mais urológicas, ginecológicas, digamos assim, né? Principalmente urológicas, né? Que o foco é muito mais machista, né? Dentro dos samhitas. A gente aprende a tratar muito mais o ser humano com a referência do sexo masculino de forma geral. E aí tem capítulos específicos de tratamento de doenças femininas, né? Então, Guhya Roge são 2 capítulos, 33 e 34, que falam sobre as doenças das partes íntimas, das partes secretas, né? Digamos assim. Pruthak Dvayam, então separadamente, Pruthak separadamente, Dvayam tem 2 capítulos falando sobre essas doenças das partes secretas. Vishe. Vishe é o capítulo 35, e aí, olha aí, já estamos mudando de ramo novamente. Kaya, Bala, Graha, Urdhvanga, Shalya, Damshtra. O ramo número 6
é Damstra, significa o ramo que trata de toxicologia, especificamente da administração do conhecimento e do tratamento de envenenamento. E Vishe, a palavra Visha, significa veneno. Então o capítulo número 35 trata exatamente de envenenamento. Bhujange, o capítulo 36, a palavra Bhujanga significa cobra. Então o capítulo 36 é especificamente sobre doenças que tem a ver com o veneno de cobra. Então no 35 falamos de envenenamento em geral, no 36 falamos da prevenção de venenos de cobra. Kiteshu, no capítulo 37, a gente vai falar sobre Kita. Então, Kita são vários tipos de insetos diferentes, pequenos. Então, tanto mosquitos quanto aranhas, né? Esses insetos que são pequenininhos, todos eles são Kita. Então, aí ele vai falar da prevenção do envenenamento por esses insetos pequenininhos. Mushakeshu. Então, Mushaka significa rato. Então, no capítulo 38, a gente vai falar sobre a prevenção e tratamento de envenenamento por veneno de rato. Rasayana, o capítulo 39 é o capítulo que vai falar de Rasayana. Então, aqui, de novo, mudamos de ramo. Kaya, Bala, Graha, Urdvanga, Shalyadamstra, Jara. Jara é o 7º ramo, né, do Ayurveda, que a gente vai falar sobre o tratamento do envelhecimento. A palavra Jara significa velhice, né? E aqui vem o capítulo de Rasayana. Então, o Rasayana é uma maneira de nutrir o corpo para que a pessoa envelheça com saúde ou que ela recupere a juventude dela. Então, por isso, muitas vezes, as pessoas traduzem isso como terapias de rejuvenescimento. Eu não sei se é um nome lá muito bom, eu não sei se tem a ver necessariamente com rejuvenescer, né? Mas efetivamente no Charaka Samhita ele elabora várias técnicas e várias formas, procedimentos terapêuticos que prometem realmente reduzir a aparência da pessoa em termos de idade, né? A pessoa vai se aparentar mais jovem e a gente realmente vê isso na prática. Nos tratamentos de Rasayana, muitas pessoas saem com muito mais saúde, mas enfim. Então aqui a gente vai falar dessas terapias de nutrição de rasa, que lembra aqui dos dados do corpo que a gente falou? Então, Rasayana nada mais é do que nutrir, do que promover a saúde plena desse dato, do rasa, que é o dato que nutre todo o corpo. Anapatya Bija Poshana. Então, Bija significa semente, literalmente. Que semente é essa? São os tecidos reprodutivos. E a gente vai estar fazendo uma nutrição poshana dos tecidos reprodutivos. Então, o capítulo 40 é o último capítulo que fala do 8º ramo do Ayurveda. Estou repetindo, vou repetir pela última vez, justamente para tentar fixar isso na cabeça de vocês. Vamos lá, ver se vocês agora já acompanham. Kaya, Bala, Graha, Urdvanga, Shalya, Damstra, Jara, Vrushan. Vrusha, a gente falou lá no shloka que a gente viu sobre isso, que é vigor sexual, né? Então, lá ele chamou de vigor sexual e aqui o capítulo ele chama de Bija Poshana. Então, os alimentos, né? Anapatya, os alimentos que são saudáveis, a maneira de nutrir de forma saudável os tecidos sexuais. Então, a saúde sexual, a saúde reprodutiva, tudo isso é contemplado nesse 8º ramo do Ayurveda aqui, nesse 8º Anga, né, do Ayurveda. E ele vai falar um pouquinho sobre isso no capítulo número 40. Então vimos aqui hoje os 40 capítulos, quer dizer, o índex do Uttarasthana, do último volume, da última sessão do Ashtanga Hridayam. No nosso próximo vídeo, acho que vai ser o último vídeo desse capítulo, e aí em seguida a gente já vai começar. Eu vou fazer uma leitura do capítulo inteiro para vocês terem um vídeo de como ler isso, né? Se vocês quiserem estudar, para aqueles de vocês que se aprofundam mais no sânscrito. E em seguida a gente já começa o capítulo número 2. Então finalmente terminamos quase aqui o primeiro capítulo do Sutrasthana do Ashtanga Hridayam. Espero que tenha ficado claro. Se ficou qualquer dúvida sobre esse assunto, deixem aqui nos comentários. Revisem, gente, esses capítulos todos, revisem os vídeos,
Durante a semana, repitam esse shloka, releiam, não tem como estudar Ayurveda no original, de acordo com os samhitas, sem fazer uma revisão constante do material, sem inserir nem que sejam 5, 10 minutos disso na sua rotina, entendeu? O Vida Veda nos Samhitas, essa série, ela é voltada para aqueles de vocês que acompanham, que querem se aprofundar no Ayurveda de verdade, né? Então, tanto que a gente aqui tem aquelas outras séries, as palestras, o Vida Veda Responde, que é voltado para um público mais geral, mas aqui eu quero atender aqueles de vocês que querem se aprofundar cada vez mais. Lembrando a todos que a gente vai terminar o Sutrasthana e no mês seguinte, né, em julho, a gente vai começar o nosso grupo de estudos no Patreon. Então, se você quiser participar do nosso grupo de estudos, clica no logo do Patreon que eu vou botar aqui, tem mais informações lá de como você pode participar como um aluno do Vida Veda. Aqueles de vocês que participarem como alunos do Vida Veda vão ter acesso a esse grupo de estudos que vai ser mensal, e todos aqueles de vocês que já votaram, a gente tem lá no Patreon uma enquete para determinar que dia da semana e qual horário que vai ser esse grupo de estudos. Por enquanto eu acho que está ganhando segunda-feira às 8 ou 9 da noite, se eu não me engano. Então, provavelmente o nosso grupo de estudos vai ser sempre na primeira segunda-feira do mês, 8 ou 9 horas da noite. Eu vou avisar assim que a gente bater o martelo nisso. Eu estou contando com a participação de vocês, daqueles que são interessados, daqueles que são alunos do Vida Veda, porque isso aqui é uma democracia, né? Então eu quero saber qual é o melhor, o que seria melhor para vocês. Se ficar qualquer dúvida, mandem uma mensagem lá pelo Patreon, né? Então a gente tem aquele canal para se comunicar que é muito melhor do que aqui no YouTube. Aqui é mais aberto para todo mundo, para todo sempre. E lá no Patreon a gente vai fazer um estudo mais direcionado com aqueles de vocês que quiserem fazer parte desse projeto. Eu estou querendo disponibilizar isso online justamente para a gente poder atingir aqueles de vocês que estão em Manaus, em Belém, em Curitiba, em São Paulo. No momento eu estou no Rio de Janeiro realizando sessões, a gente vai ter workshops, cursos, palestras diversas nesse meu período de estadia aqui no Brasil. Mas em breve eu volto para a Índia, daqui a pouco eu estou na Europa, depois eu estou nos Estados Unidos, então eu viajo bastante e eu quero continuar, né, a gente poder ter essa continuidade. Como a gente conseguiu, né, até hoje ter essa continuidade. Está fazendo um ano de canal do Vida Veda no YouTube, um ano de leitura dos Samhitas, e olha aí, centenas de pessoas acompanhando. Quando eu comecei essa série, eu achei que iam ter 3, 4 malucos, né, nerds ayurvédicos acompanhando, e agora eu vejo os vídeos têm 200, 300 views, é muito mais do que jamais eu esperava. Eu nunca achei que esses vídeos fossem bombar, né, fossem viralizar na rede. Nunca foi essa a intenção do canal do Vida Veda no YouTube, mas eu fico muito emocionado e muito grato a todos vocês que participam ativamente, que curtem os vídeos, que se inscrevem e enchem o saco dos seus amigos para se inscreverem no canal, que compartilham os vídeos do Vida Veda por aí. É graças a vocês que o canal está crescendo. A gente já está com 3.500 subscribers, né, inscritos no canal, indo para 4.000, quer dizer, o canal está crescendo bastante. E é tudo graças a vocês, gente. Muito obrigado mesmo pela participação de todos vocês da família Vida Veda. Esse trabalho todo é feito para vocês e é todo feito graças a vocês. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.